tema da mensagem dessa noite tem como título: Servir a Deus, uma decisão que muda uma vida. Servir a Deus é uma decisão que muda uma vida. Nós vimos aqui que tudo foi preparado com muito carinho, com muito amor, tudo aquilo que foi arquitetado para que possamos cultuar ao Senhor. E nós temos observado que as mensagens que são ministradas no altar dessa igreja, principalmente nos últimos cultos, têm provocado em nossa igreja um despertamento para a obra do Senhor, com transparência. E então você tem uma grande oportunidade de construir relacionamentos sinceros aqui dentro. É uma oportunidade para você desenvolver caráter e empatia. É algo muito importante nos dias de hoje. Lugar onde você tem a oportunidade de crescer espiritualmente, rumo à santidade. E você não vai crescer sozinho, você vai crescer com os irmãos, amém? Todo mundo está no mesmo nível, nós estamos crescendo juntos. E eu creio que um verdadeiro cristão não pode dizer que ele é um cristão de fato se ele não é aluno da escola dominical na igreja que ele frequenta. Se você não é aluno da escola dominical na nossa igreja, com perdão da palavra, meu querido, você não pode dizer que você é um cristão de fato, porque a sua palavra sobre a Bíblia fica desacreditada. Porque aonde você tem fundamento para falar o que você está dizendo, se você não é aluno da escola dominical? Então pensa nisso, é uma realidade que quem não é aluno da escola dominical, tudo que ele fala sobre a Bíblia não é digno de confiança. Se você está conversando com um irmão, uma irmã, seja ela da Metodista Rio das Flores ou de uma outra denominação, se ela coloca em dúvida, ou se ela coloca em xeque, ou fala alguma coisa sobre a palavra, você pergunta: meu amigo, você é aluno da escola dominical? Não, então para mim você não serve o que você está falando. Ah, mas está na escola dominical, que é lá que a gente aprende. Se você não é aluno da escola dominical, você não tem base para falar o que você está falando. E o que a gente encontra muito por aí é crente pilantra, querendo dar pitaco, querendo dar opinião em assuntos que professores da escola dominical, pastores se dedicam, oram, jejuam, consagram para poder ministrar, e vem um infeliz querendo jogar por terra tudo aquilo que está sendo ensinado debaixo de autoridade. E pior, muitas pessoas acabam dando crédito a essa boca do inferno dentro da igreja e não dão boca para o pastor e para o professor da escola dominical. Então fica o alerta para você: se você está ouvindo de pessoas que não é aluno da escola dominical, sai fora deles. Porque eles não têm credibilidade para falar nada sobre a palavra de Deus. Porque é na escola dominical que se aprende sobre a palavra. É na escola dominical que se aprende sobre as coisas de Deus. E eu quero dar uma instrução poderosa para você: valorize a escola dominical. Seja aluno dessa escola enorme. Porque uma pessoa que se torna cristão tem duas opções no aprendizado. Ou ela aprende na escola dominical, seguindo e obedecendo os conselhos que são dados na escola dominical, ou então ela aprende na escola da vida, aí fora. E a escola da vida bate bem, hein? Porque lá não é com conselho, aqui é com conselho, aqui é com amor, aqui é com a palavra de Deus. Eu quero fazer algumas perguntas antes de continuar seguindo adiante. Quero compartilhar com você uma palavra que Jesus falou, que nós devemos pensar antes de responder. Pensa bem antes de responder qualquer pergunta que eu vou fazer daqui para frente, baseado na palavra que Jesus disse no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 52, você não precisa abrir, 62, perdão. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha o que Jesus disse aqui, que ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aí eu faço a primeira pergunta: se você está disposto a seguir, quantos estão de fato convictos que desejam servir a Deus seguindo a Cristo? Você tem certeza, você tem convicção de que você quer servir a Deus seguindo a Jesus? Porque Jesus está dizendo aqui: aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Então, se você não está meio lá e meio cá, você não se enquadra dentro desse plano, desse projeto que estamos falando aqui hoje. E a outra pergunta é: você vai fazer mesmo o que Deus deseja? Lembrando que se você lançou a mão do arado, você não pode olhar para trás. Olhar para trás é desistir. Não estou dizendo aqui que não é você dar um tempo, parar um pouquinho para descansar, porque isso não é largar a mão do arado. Você pode continuar com a mão no arado, mas eu estou cansado. Quem está cansado faz o que, Jair? Descansa.
Então, às vezes, você está lá com a mão na arada, está cansado. Eu estou com a mão na arada, mas não vou largar, não. Vou dar uma respirada e vou seguir adiante. Mas Jesus diz assim: aquele que olha para trás, que não é digno de seguir adiante comigo. E se vamos fazer, de fato, o que Deus quer, nós precisamos rever algumas coisas na nossa vida. Precisamos aprender muito mais sobre a nossa vida. E decidir servir a Deus, seguindo a Jesus, precisa ser um caminho sem volta. Presta bem atenção nisso, porque seguir a Jesus é um caminho sem volta. Pois haverá momentos em que nós teremos de escolher entre a fé e a razão. E será que se decidirmos pela fé, o esforço vai valer a pena? Será que você fizer a escolha pela fé, será que vai valer a pena? O exemplo de Moisés, que nós lemos aqui no livro de Hebreus, e que você vai encontrar isso com mais profundidade no livro de Êxodo, serve como base para nós. A decisão de servir e viver para Deus pode ser uma decisão difícil. Pode sim, porque trata de questões eternas, trata de mudança, e mudança de estilo de vida, trata de uma guerra entre dois mundos. No Egito, presta atenção numa coisa, no Egito Moisés tinha honra, tinha glória, mas com o povo de Deus ele enfrentou a humilhação. No Egito Moisés tinha todos os prazeres que a vida poderia proporcionar a uma pessoa, e com o povo de Deus ele enfrentou perseguição e luta. No Egito Moisés desfrutava das riquezas, e com o povo de Deus ele enfrentou o ridículo, passou por privações e por dificuldades. A decisão de viver para Deus é uma decisão de mudança de vida. Ou decidimos seguir a Cristo, ou enfrentaremos as consequências, e que elas são terríveis. Pela fé, diz a palavra, começando no texto que nós lemos aqui, e isso conta a história de Moisés. Moisés tomou decisão que mudou a vida dele para sempre. Ele mudou as suas prioridades, ele mudou os seus amigos, ele mudou comportamentos, ele mudou valores, ele mudou a sua perspectiva de vida, porque ele decidiu seguir a Deus. A decisão de seguir a Cristo é uma decisão desafiadora, e é uma decisão maravilhosa, que muda a nossa vida. E quando nós decidimos seguir a Cristo, existe uma pressão que nós devemos superar. Essa pressão pode atrapalhar a nossa caminhada com Deus. A Raquel, usada por Deus, falou muitas coisas aqui sobre a oportunidade que Deus tem dado. O que nós estamos fazendo com ela? Vamos usar para servir a Deus ou vamos usar para estarmos gastando no mundo? A pressão, como eu disse, pode atrapalhar a nossa caminhada com Deus. A pressão é que eu me refiro, são as coisas que experimentamos aí nesse mundo, como a Raquel disse. Moisés tinha poder nas mãos. Ele foi criado pela filha de Faraó. E Faraó era o líder do Egito, governante do Egito. É como se Moisés fosse pertencente à família real naquela ocasião. E todo o governo estava centrado em torno deles. O faraó governava e tinha autoridade absoluta. Então pensa bem no status, na posição que Moisés obtinha naquela ocasião. Moisés tinha todos os prazeres que a realeza poderia dar. Você pode observar a leitura que nós fizemos, versículo 25, fala isso. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus ao invés de gozar o pouco tempo os prazeres do pecado. Moisés abriu mão dos prazeres do pecado. Ele tinha tudo isso à sua disposição, e não há nada de errado com prazer. No entanto, ele pode dividir a sua lealdade. Ele pode ganhar o seu foco. O prazer, o pecado, pode dividir a sua lealdade a Deus. Pode ganhar
o foco que você tem voltado para Deus, você pode desviar e voltar para o prazer. Moisés, ele aprendeu a colocar o seu foco nas coisas de Deus. E muitas pessoas, eu lembro de uma fala de alguns anos atrás, que muitas pessoas falavam que as pessoas compram, na realidade, pagam para ter prazer em locais pecaminosos, errados, enquanto que na realidade, essas pessoas, elas pensam que estão pagando por ter prazer, mas na realidade, elas estão vendendo a si mesmas e são aprisionadas pelo pecado. Pagam, mas na realidade é um pagamento enganoso, porque na realidade é ela que está se vendendo pelo pecado. Acha que está pagando por um prazer, mas está se vendendo para se prostituir, ou então outro tipo de pecado. A gente observa que Moisés, ele tinha à sua disposição um potencial abundante de riqueza. À sua disposição. A gente tem falado aqui, eu já falei aqui algumas vezes, não há nada errado com relação a ter dinheiro, possuir dinheiro, contanto que o dinheiro não possua você. E a gente tem visto que muitas pessoas, elas estão sendo possuídas pelo dinheiro, ao invés de aprender a possuir o dinheiro. É uma sabedoria você possuir dinheiro. Porque ter dinheiro, a maioria das pessoas estão tendo dinheiro. Mas saber possuir o dinheiro é que é o grande desafio. Primeiro, as pessoas não estão sendo fiéis a Deus nos dízimos e ofertas. Já começa o grande erro por aí. Moisés enfrentou a autoridade do rei, do faraó que o criou. O versículo 27 diz para nós aqui: foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo do faraó. Foi pela fé. Porque aquele homem tinha poder para mandar matar Moisés. Mas ele não. Ele não teve medo. Ele não temeu a ira do faraó. Poder, prazer, dinheiro, autoridade pode às vezes dificultar a fé das pessoas. Mas aqui no caso de Moisés, nós estamos aprendendo e observando que o poder que Moisés tinha, o acesso aos prazeres que Moisés tinha, o dinheiro que ele tinha, a autoridade que ele tinha, ele abriu mão de tudo isso para servir a Deus. E esses poderes podem deixar as pessoas vazias e perder os dons maravilhosos de Deus na sua vida. Estas são algumas das pressões que a gente enfrenta quando nós procuramos viver pela fé no mundo em que nós estamos vivendo. Quando você decide seguir a Cristo, você deve ser movido pela recompensa. Moisés, ele viu a recompensa, ele olhou para a recompensa. Versículo 26 diz para nós exatamente isso. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias. Ele viu a recompensa. A Raquel, volto a dizer mais uma vez, a Raquel, ela falou isso e frisou sobre isso. Olha para a recompensa. Existe uma recompensa. Moisés foi motivado pela recompensa do que Deus tinha preparado para ele. Seja motivado pela recompensa que Deus tem preparado para você, meu amado. Seja motivado pela recompensa que Deus tem preparado para você, minha amada. Qual é essa recompensa? No caso de Moisés, Deus ofereceu para ele um lugar no povo de Deus. Deus chamou Moisés para fazer parte do seu povo. Deus lhe ofereceu um propósito. Ele iria conduzir o seu povo. Nós vimos isso aqui no versículo 25, que fala assim: ele preferiu sofrer com o povo de Deus, ao invés de gozar um pouco tempo dos prazeres do pecado. Ele sabia isso: eu preciso servir a Deus com o povo dele. E Deus ofereceu a promessa. E ele olhou para a recompensa. Deus ofereceu uma paixão para ele viver. Talvez que esteja faltando em cada um de nós nessa noite é entender
que nós devemos ter essa paixão dentro de nós para viver por aquele que morreu por nós. Precisamos ter essa paixão. E Moisés passou os seus dias ali adorando ao Senhor, adorando a Ele, louvando a Ele, lembrando da sua bondade, da sua infinita graça. Deus ofereceu para Moisés viver debaixo do meu poder. Foi isso que Deus falou com Moisés. Ei, estou te chamando para você viver debaixo do meu poder. E você sabe a história. O que aconteceu. Os grandes feitos e milagres e maravilhas que Deus fez em Moisés, através da vida dele e por ele. Moisés rejeitou riqueza, rejeitou poder, prazer, privilégio, porque isso só oferecia os prazeres momentâneos, uma satisfação momentânea. E quando ele decidiu seguir a Deus, toda a prioridade voltou para isso. A satisfação da vontade de Deus superou as atrações do Egito. A satisfação de seguir a Deus, a satisfação de seguir a Jesus, precisa superar todas as atrações que o mundo oferece para nós aí fora. Moisés viu as promessas que Deus havia feito a ele, de coisas que ele sabia que poderia acontecer. E ele entendeu que, mesmo com Deus, ali aparentemente o pouco, ele seria um homem mais feliz na face da terra. E quantas pessoas têm a oportunidade de seguir a Cristo e rejeitam? Provavelmente você deve conhecer algumas pessoas. Quantas pessoas que você conhece que têm a oportunidade de seguir a Cristo e rejeitam? Hoje aqui mesmo nós estamos tendo a oportunidade de tomar uma decisão séria, reafirmar a nossa aliança, o nosso pacto com Deus, de seguir a Cristo. E alguns podem sair daqui hoje rejeitando essa oportunidade. Quando você está diante de uma oportunidade dessa, rejeita, uma passagem que vem na nossa mente, pelo menos eu penso no jovem que perdeu uma oportunidade enorme de seguir a Cristo por causa da riqueza que ele tinha. Ele procurou Jesus querendo seguir a Cristo, e Cristo fala com ele algumas coisas, ele rejeita porque ele era uma pessoa muito rica. E isso é muito triste. No começo eu disse que decidir seguir a Cristo é uma decisão sem volta, é um caminho sem volta. E eu quero ilustrar rapidamente, compartilhando com você um fato real que aconteceu no ano de 1519. Um explorador, um conquistador espanhol, saiu para conquistar o México. O nome dele, Hernando Cortés, conquistador do México. Ele saiu com a sua caravana da Espanha, depois de 2 fracassadas tentativas feitas por outras pessoas. Ele saiu com 11 navios e foi para a costa do México. Quando ele chegou lá na costa do México, com as suas 11 embarcações, descarregou todas as embarcações, que havia munição, havia alimentação, descarregou tudo, colocou todo mundo na praia, e ele mandou botar fogo em todas as 11 embarcações que eles tinham chegado até lá. Que doideira, não é verdade? Qual a opção que esses homens tiveram? Tinham que conquistar o México, não tinha? Ou então ia morrer. Era uma decisão sem volta. Quando eles viram aqueles barcos pegando fogo, eles viram queimando as oportunidades que eles tinham para voltar para a Espanha. E assim a nossa caminhada com Cristo. Quando você decide caminhar com Cristo, você tem que queimar todas as suas possibilidades de voltar para o mundo. E o que adivinha? Eu não vou dizer que adivinha, porque adivinhar não é de Deus não. Mas você sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Sim ou não? Arrisca aí pelo menos, gente. Eles conquistaram o México. Porque não tinha outra opção, querido. Vencer os inimigos. Talvez nós precisamos estar em situações assim.
Porque enquanto você tiver alguma ligação com o mundo, enquanto você tiver um canal que você pode olhar e voltar para o mundo, você ainda não vai lutar com tanta garra, com tanta determinação por Cristo, como esses homens lutaram para conquistar o México. Isso é um fato real, está na história do México. Aconteceu em 1519. E aí eu pergunto, você está mesmo disposto a fazer o que Deus deseja na sua vida? Porque talvez tenha alguns navios que você vai ter que queimar, querido. Talvez você vai ter que queimar alguns navios aqui hoje. O caminho, talvez o navio da desobediência. Talvez você vai ter que queimar o navio da desculpa. Como nós vimos aqui. O caminho da culpa, do desânimo. O navio de viver velhos hábitos. Hoje é uma noite que você vai precisar queimar navios na sua vida. Porque você está numa empreitada de conquistar aquilo que Deus preparou para você. Porque Deus tem grandes recompensas reservadas para aqueles que obedecem e aqueles que o seguem. Não importa a sua idade. Porque talvez as pessoas pensem assim, mas eu estou velho demais. Amado, Moisés, quando começou a trabalhar para Deus, ele tinha 80 anos. Moisés, quando ele viveu a experiência da sarça ardente, ele tinha 80 anos. E talvez você fique pensando assim, será que Moisés era de fato a melhor escolha para Deus? Eu confesso para você que sinceramente eu acho que não. O que um velho de 80 anos ia fazer para conquistar o povo de Israel, convencer o povo de Israel para tirar aquele povo lá do Egito? Ah, mas vamos falar a verdade, você acha que com 80 anos Moisés era a opção mais disponível para Deus naquele momento? Tem alguém aqui com mais de 80 anos aqui? Nós não temos aqui. Então, mas veja só, todos nós que estamos aqui, amado, estamos à disposição do Senhor. Podemos ser um alvo em potencial para o Senhor. Porque quando a Kátia leu aqui a história da escola dominical, aquela senhora que se converteu, estava num culto, John Wesley estava pregando, aquela mulher aceitou Jesus. E ela viu uma perspectiva de trabalhar com crianças, de criar e trabalhar numa escola dominical. Olha só, mudou toda uma estrutura de uma denominação. Uma pessoa que estava presente num culto. E quando a Kátia leu aquilo, eu fiquei pensando assim, hoje pode ter alguém presente nesse culto aqui, que pode mudar a história. Basta querer. Basta tomar uma decisão. Aquela mulher ouviu a palavra, o coração dela encheu, inflamou. Isso é para mim. Moisés fez muito mais para Deus dos 80 anos aos 120 do que ele fez de 0 a 80 anos na vida dele. Todas as pessoas que foram escolhidas para servir a Deus, mas se você olhar a história delas, elas nunca mais voltaram a ser as mesmas pessoas. E se você tem um chamado de Deus, se você está entendendo que você tem um chamado de Deus e você continua sendo a mesma pessoa, reveja o seu chamado. Porque quem é chamado por Deus, amado, não consegue viver da mesma forma mais. A mudança começa a acontecer dentro dele. E se você acredita que você é um escolhido de Deus, provavelmente você vai ter que abrir mão de coisas na sua vida. Se você está entendendo que você é um escolhido, um chamado de Deus, se prepare que você vai ter que começar a abrir mão de muitas coisas na sua vida para que os planos de Deus aconteçam na sua vida. Vai ter que queimar navios. Se você tem o costume de vir no culto uma vez só por semana, querido, pode ter certeza que Deus vai exigir mais de você. Porque essa meia boca de vir no culto só de domingo, amado, isso aí não é de crente que está querendo mudar a vida com Deus, não. Então, se você entende que Deus está te chamando, você tem o costume de vir no culto só no dia de domingo, e às vezes lá no culto de ceia, pensa bem direitinho, porque se Deus quer algo na sua vida, vai mudar alguma coisa contigo. A igreja necessita de pessoas comprometidas, querido. A obra do Senhor precisa de homens e mulheres comprometidas, ativas, dispostas a dar o melhor para o Senhor.
E não só aquilo que a gente viu aqui hoje na ilustração, aqui, um pouquinho de tempo, eu estou cansado, eu estou desanimado. Não, amado. Esse tipo de pessoa Deus não quer, não. Deus não faz acepção de pessoas. Chama o cansado, desanimado, chama tudo. Mas para trabalhar para Ele, Deus faz acepção sim. Ele quer pessoas dispostas. Pessoas que querem fazer mais. Eu não estou dizendo aqui que o desanimado, o cansado, o preguiçoso não vai para o céu, não. Vai. Mas vai demorar um pouquinho mais do que os outros, né? Cansado, desanimado. Você o quê? Desculpa, você não? Ocupado, né? Estou ocupado agora, Deus. Deixa para depois. Mas vai chegar lá. Estou muito cansado. A gente está rindo, mas é verdade, amados. É uma realidade que nós vimos aqui, que eu creio que muitos se viram aqui. Né, Cida? A Cida foi o quê mesmo, Cida? Desanimar, né? Desanimar, tudo desanimar. Quantas coisas você pode fazer para Deus nessa vida, se você aceitar servir a Ele? Na escola dominical, querido, nós descobrimos tudo que Deus falou sobre si. É na escola dominical que nós aprendemos tudo que Deus fala sobre Ele. E o que é mais importante, tudo que Deus fala sobre nós. É na escola dominical que nós aprendemos isso. Que sabemos de onde viemos, quem somos, por que existimos, por que nós nascemos, por que nós morremos, o que acontece depois da morte. Aprendemos sobre um Deus que é Pai, Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor, um companheiro que é o Espírito Santo. Aprendemos tudo isso na escola dominical. Que quem deseja ouvir a voz de Deus precisa estar na escola dominical. A Bíblia, ela é a verdade. E para sabermos se algo está certo ou errado nesse mundo, nós precisamos comparar com aquilo que está escrito aqui, querido. Nós não podemos aceitar qualquer informação. Se você quer saber se é certo ou errado, compare com a Bíblia. E o melhor lugar para você poder fazer isso é a escola dominical. Porque veja só, as leis dos homens estão mudando toda hora aí. Mas a palavra de Deus não muda, querido. Não muda. Isso aqui eu tirei agora, André. Alguns pensam, nós vimos aqui agora há pouco, representado pelas 3 irmãs aqui, que algumas pessoas pensam, eu sou melhor hoje que eu era antes de me converter. Eu já fiz tantas coisas, já perdoei tantas pessoas, eu já ajudei tantas pessoas. Mas quando olha para a vida dela, pensa assim, cara, quando que isso vai acabar? Eu estou sofrendo. Com certeza, amado, isso não é a postura de quem conhece Deus na profundidade. Essa é a atitude de quem conhece Deus só de ouvir falar. Porque quem quer de fato ver Deus, precisa aprofundar no conhecimento dele. Essa mudançazinha aí de que, eu já perdoei fulano, que eu já fiz isso com ciclano, mas que se ainda acha, né, injustiçado, porque sabe tudo. E quando uma pessoa diz aqui, como as irmãs disseram aqui, que sabe tudo, é hora de orar para Deus levar. Mano. Porque se você já sabe tudo, o que você tem para aprender aqui? Não tem nada para poder aprender. Vai para o céu, querido. Leva, Deus. Chama logo, empacota e leva. Porque se ficar aqui pode se corromper, não é verdade? Pode estragar. Então quem tem esse conceito de sabe tudo, é hora de Deus levar. Se alguém falar com você que sabe tudo, vamos orar para Deus levar. Então não sabe não, né, Deus? É só uma peça, mas que serve o alerta, né?
A gente precisa estar muito atento com isso. Porque a escola dominical é a ferramenta essencial para nos ajudar. Porque a igreja, ela é o centro de instrução, querido. Aqui na igreja é o centro de instrução. Porque o que muda o resultado na vida de um homem, de uma mulher de Deus, são as instruções que nós recebemos e obedecemos da parte de Deus. É isso que vai mudar a nossa vida. Porque o conhecimento nos leva a lugares que jamais sonhamos chegar. O que eu tenho hoje em termos de conhecimento, amados, eu confesso para vocês que há muitos anos atrás eu nunca tinha sonhado de estar nesse lugar. Então o conhecimento nos traz, nos coloca em lugares que a gente nunca imaginou que estaria. E isso tem a ver com a palavra de Deus, porque o aprendizado da palavra de Deus muda a nossa vida. Tem poder para mudar de um dia para o outro. O conhecimento tem esse poder. No dia de hoje nós estamos aproveitando para agradecer a Deus por ter na nossa igreja uma preocupação de instruir, de ajudar os irmãos a irem mais além. Eu agradeço a Deus pela vida dessa igreja, por cada um de vocês, que como eu disse aqui, cada um de vocês aqui tem uma responsabilidade de ensinar alguém. Então a responsabilidade é muito grande. Nós falamos aqui sobre os professores da escola dominical. São homens e mulheres que honram a Deus, que estão com a responsabilidade de nos ajudar a chegar um pouco mais além. E nós temos a alegria de dizer que temos um nível de excelência na nossa igreja.